capítulo de número 6, vamos para o verso número 3 até o 10, exposição do 6 ao 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Senhor bendito, nós pedimos, Senhor, que Tuas palavras sejam proferidas com o poder da Tua graça, Senhor, para falar aos nossos corações poderosamente, diante principalmente, Senhor, das ameaças das riquezas que muitas vezes tomam conta dos nossos corações e nos desviamos das Tuas verdades para seguirmos esse ídolo, Senhor. Fala-nos, ó Deus, poderosamente, para a glória do Teu santo nome, nos alertando, nos exortando, nos consolando, segundo a Tua vontade, ó Deus. Não nos deixe sair daqui estéreis, mas que a Tua voz possa produzir frutos em nossas almas. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Sempre quando as Escrituras tratam sobre os falsos mestres, descreve sinais característicos deles. Não tem sido diferente aqui na Epístola de Paulo a Timóteo. Ele esclareceu, por exemplo, como nós lemos, que os ensinos dos falsos mestres, eles discordam da verdade, é um ensino contraditório à verdade, não concorda com a verdade. E como no capítulo 4 já foi descrito, é que esse processo é um processo de apostasia. Então, eles ensinam o erro, mas eles ensinam o erro promovendo a apostasia, o abandono da fé. Além disso, como nós tratamos anteriormente, Paulo deu vários diagnósticos a respeito da postura, dos frutos dos falsos mestres. Eles eram orgulhosos, Paulo diz que eles eram briguentos, eles eram difamadores, eles eram polêmicos, eles dividiam uma igreja, e Paulo deixa claro que eles também eram privados da verdade. Mas essas denúncias, que já são sérias, já são dignas de uma abordagem, de uma necessidade de avaliação e de compreensão, elas, apesar de serem sérias, Paulo deixa uma informação que também é muito importante e deve ser considerada dentro da estrutura do texto, dentro da argumentação de Paulo. Paulo, por exemplo, ele termina sua primeira análise, ele começou sua análise e ele termina sua análise, denunciando muitas características, mas, além dessas características, Paulo mostra que os falsos mestres, privados da verdade, eles também tratavam a piedade como fonte de lucro. Em outras palavras, toda essa polêmica, o que Paulo está dizendo é que toda essa discussão, que todo esse problema doutrinário que estava envolvendo os falsos mestres e a igreja, tudo isso estava sendo criado visando simplesmente para ganhar dinheiro. Eles queriam lucrar com a fé dos outros. E assim, Paulo denuncia também aqui dentro do seu argumento que a motivação deles é a riqueza.
A motivação dos falsos mestres envolve as riquezas. O texto de hoje, então, ele parte dessa premissa e discorre sobre os perigos das riquezas. E Paulo vai explicar por que elas são perigosas. Porque Paulo vai mostrar que as riquezas, elas nos levam a muitas tentações, a muitos pecados. Então Paulo vai argumentar nisso, vai usar essa tratativa com os falsos mestres para ensinar à igreja os perigos das riquezas. E aí Paulo dá um antídoto. Como é então que você, cristão, pode ser blindado desse perigo genuíno? Como você pode ser blindado dessa tentação pelo desejo das riquezas? E aí onde Paulo diz que o caminho para fugir do perigo das riquezas é o contentamento. Paulo diz que o contentamento preserva os nossos corações desse amor desordenado pelas riquezas. E claro, irmãos, esse é um assunto muito importante. Não só foi importante para a igreja de Éfeso, mas é importante para nós também. Não é só importante para o pastor da igreja Timóteo, não é só importante para o pastor da igreja de Parque Dourado, mas é importante para a igreja de Cristo. Porque qual é o nosso relacionamento com o dinheiro? Como está o nosso relacionamento com o dinheiro? Então é preciso que nós atentemos para o que Paulo tem a dizer, é preciso atentar, na verdade, para o que o Espírito diz às igrejas através dessa instrução paulina ao pastor Timóteo. Veja, observe como Paulo começa essa tratativa com um pequeno toque de ironia. Volte para o verso número 6, acompanhe comigo rapidinho. Veja, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Observe que Paulo parece que ele quer lembrar a sua declaração anterior. No capítulo 4, no verso de número 8, Paulo chega a dizer a Timóteo que a piedade, ela tem valor para tudo. Mas no capítulo 4, a argumentação de Paulo não tinha nada a ver com as riquezas. Como o próprio verso, como a própria estrutura do capítulo 4 vem demonstrando, os benefícios que a piedade outorga aos crentes, Paulo mostra que esses benefícios, eles têm a ver com a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Paulo, então, ele fala no capítulo 4 que a piedade, de fato, tem valor para tudo, porque ela carrega promessas eternas. A piedade aponta para aquilo que é eterno, vislumbra uma vida eterna. Calvino, comentando esse texto, ele lembra que ele a qualifica assim, porque a piedade, ela nos traz uma bem-aventurança, ela nos traz uma alegria, uma esperança. Mas essa piedade, ela só é possível ser vivida na argumentação de Paulo dentro da estrutura do contentamento. Então Paulo diz, quando eles fazem da piedade lucro, Paulo diz sim, a piedade ela é lucro, mas ela é lucro com contentamento. E aí é curiosa a expressão de Paulo, porque quando Paulo usa essa expressão, conforme análise de muitos estudiosos, ele é um termo técnico. Paulo emprega um termo técnico da filosofia grega para denotar alguém que é independente das circunstâncias. Alguém contente. Paulo se apropria da filosofia grega para dizer que o que é um contentamento é aquele que está livre das circunstâncias. John Stott chega a comentar dizendo que a palavra usada por Paulo para contentamento é o termo que normalmente era empregado pelos estoicos para uma
autossuficiência. Os estoicos tinham esse entendimento, eles eram autossuficientes, eles não dependiam de nada, eles eram totalmente independentes das circunstâncias. Contudo, essa autoindependência, ela revelava a sua autossuficiência, que eles diziam, nós encontramos em nós mesmos. Paulo usa esse termo para falar o contrário, para mostrar o contrário. Paulo não fala de um contentamento numa perspectiva estoica, numa perspectiva de autossuficiência. Paulo usa um argumento totalmente contrário. Se você observar, por exemplo, Paulo chega a falar sobre isso na epístola dele aos Filipenses. Abra aí, por gentileza, rapidinho, sem desmarcar Timóteo. Abra aí Filipenses capítulo 4, verso de número 11 ao verso número 13, um texto muito conhecido de vocês. Filipenses fica no Novo Testamento. Filipenses capítulo 4, veja o verso número 11, onde Paulo fala, dá significado a essa perspectiva de contentamento. Filipenses capítulo 4, verso número 11 a 13, veja que Paulo diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi, olha a palavra de Paulo, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Observem o argumento de Paulo, um contentamento, alguém que não está preso às circunstâncias, mas é um contentamento em virtude de uma circunstância. Deus é quem lhe fortalece. Então, neste caso, Paulo está fazendo uma distinção aos estoicos. O contentamento genuíno não é uma autossuficiência, ela é resultado de uma consciência de dependência divina. Alguém que aplica o contentamento bíblico é alguém que tem a plena consciência de que depende de Deus, de que é dependente do divino. William Hendsen, comentando também esse texto, ele diz que a pessoa verdadeiramente piedosa não está interessada em enriquecer-se. Ela possui recursos interiores que fornecem riquezas. Preste atenção. Ela possui recursos interiores que fornecem riquezas muito além daquilo que a terra pode oferecer. Em outras palavras, o verdadeiro interesse das pessoas piedosas é riquezas atemporais. Elas sim, riquezas atemporais, trazem de fato contentamento. Por quê? Porque a perspectiva bíblica é que nada nesse mundo pode satisfazer um coração piedoso. O coração piedoso, ele é envolto de contentamento, de uma dependência divina, porque aquilo que é do divino é que satisfaz. Mas não era o caso dos falsos mestres. A piedade deles, a verdade, era usada para que eles lucrassem, para que eles ganhassem dinheiro, para que eles prosperassem. Eles objetivavam lucro, a riqueza por meio do engano. Mas prestem atenção, irmãos, esse não é um problema somente dos falsos mestres. O Éden, ele foi infectado com descontentamento. O casal ficou insatisfeito. Lembrem-se, o casal ficou insatisfeito com a posição de servo e desejou a premissa do diabo: nós queremos ser Deus. Observem, Deus deu tudo. Deus deu tudo. Deus deu o governo do Éden, Deus deu a eternidade, Deus deu aquilo que é mais precioso, a presença dele. Mas Satanás plantou o descontentamento, porque eles não podiam comer da árvore do conhecimento
do bem e do mal. Aquilo que foi proibido passou a ser tudo. Aquilo que foi proibido passou a ser tudo no coração do casal. Nós não somos diferentes. Com a queda, essa praga permeia nossos corações. E nós sempre nos revelamos descontentes diante do que Deus nos proporciona. Vivemos insatisfeitos com o que ganhamos, vivemos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós vivemos insatisfeitos com os nossos cônjuges, nós vivemos insatisfeitos com os nossos filhos, vivemos insatisfeitos com a solteirice, vivemos insatisfeitos com a igreja, somos insatisfeitos com a liderança, somos insatisfeitos com o pastor, enfim, a grama do vizinho é sempre verde. A grama do vizinho é sempre verde. Contudo, irmãos, o que acabamos de ouvir é que a pessoa contente, na perspectiva bíblica, embora envolvido por inúmeras circunstâncias, ele tem uma perspectiva diferente, porque ele goza da suficiência da provisão de Deus para as suas necessidades e da suficiência da graça de Deus para as suas circunstâncias. Ele entende que tudo que chega, ele crê que Deus, em verdade, ele satisfaz todas as suas necessidades materiais e que todas as circunstâncias são operadas por Deus para o seu bem. Por quê? Porque sua perspectiva vai além dessa vida. Então, quando ele olha para tudo que chega em suas mãos, tudo que Deus proporciona, ele o recebe com contentamento, porque a perspectiva dele não é materialista, a perspectiva dele é eterna. O puritano Matthew Henry diz que a piedade com contentamento, isto é, o contentamento cristão, é um grande ganho. Prestem atenção, ele é toda a riqueza do mundo. A pessoa piedosa, diz ele, está certa de um contentamento em outro mundo. Elas estão contentes com o que Deus vai repartir com elas na eternidade. Elas sabem que isso será o melhor para elas. E talvez, irmãos, se nossas vidas estivessem sendo vividas objetivando aquelas riquezas eternas, aquilo que está acima do sol, o contentamento transbordaria em nossos corações diante da temporal provisão divina. E aí, Paulo vai dar um argumento importante para que a nossa perspectiva ela mude. Veja o verso número 7 e o verso número 8. Observe como Paulo argumenta. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Observe que Paulo, ele elenca 3 razões para uma piedade com contentamento. Ele elenca 3 razões para uma piedade com contentamento. A primeira é um argumento de Paulo, bastava só essa. Bastava só a primeira. Ele diz, nada você trouxe, nada você leva. Nós não levaremos nada nesta vida. Irmãos, o argumento de Paulo lembra 2 verdades inegáveis e imutáveis a respeito das posses humanas. Pensem, não trazemos nada, nada levaremos. Todo ser humano que viveu, experimentou isso. Nós estamos diante de fatos. Qual pertence e desce ao túmulo? Todos ficam fora da sepultura. Isso recorda a punição do Éden. Porque tu és pó, disse Deus a Adão, e ao pó tornarás, das cinzas às cinzas, do pó ao pó
uma realidade consumada. Você querendo ou não, você não vai levar nada. Suas grandes construções, seus grandes empreendimentos, suas grandes empresas, suas contas bancárias, seus inúmeros carros, suas inúmeras marcas, seus inúmeros prazeres, todos ficarão aqui e você vai descer ao túmulo solitário. Você não vai levar nada e nada. Nem os grandes homens piedosos burlaram essa lei inalterável. Um dos homens mais ricos do mundo, por exemplo, Jó, tinha uma grande riqueza, mas toda ela foi perdida. Numa rápida catástrofe da providência divina, ele perdeu seus bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos, filhos, tudo. Mas diante da situação abriu a boca em adoração, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. É assim com todo mundo. Cada ser humano morre sem um tostão. Ele pode ser mega milionário, o Elon Musk, mas quando morrer, deixará tudo para trás. O sábio Salomão já havia observado esse mesmo fenômeno. Abrem Eclesiastes rapidinho. Veja no capítulo 5, o sábio Salomão, em sua sabedoria, escrevendo, Eclesiastes capítulo 5, verso número 15. Eclesiastes fica no Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 5. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Se você for para o Salmo de número 49, o salmista também tem a consciência dessa perspectiva. Olhe lá no Salmo 49, veja o verso 16 e o verso número 17, essa perspectiva bíblica permeando as narrativas do Antigo Testamento. Salmo 49, verso número 16 e 17, veja o que diz o salmista: não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você se esqueceu desse detalhe, porque por vezes nós vivemos tão apaixonados pelo mundo, que nós esquecemos, primeiro, de que vamos morrer, que nossos dias, eles estão contados. Cada dia vivido é uma contagem regressiva para a descida ao túmulo. Então, se você esqueceu desse detalhe, lembre-se disso. Mas também saia daqui com uma importante lembrança: todos os seus bens, toda a sua glória, todo o seu nome aqui ficarão quando você descer à sepultura. Esta é a lei divina. Seus carros, sua empresa, seus pertences mais íntimos, nada, simplesmente nada acompanhará você no túmulo. Até suas roupas fúnebres, até o caixão que lhe revestirá, serão consumidos, extintos no pó da terra. E aí, a segunda razão de Paulo para nos contentarmos com o que temos está no fato de que nós temos o suficiente. O argumento de Paulo é: nós temos o suficiente, e abre um parênteses, muito mais do que o suficiente. Ora, a argumentação é: se nós entramos no mundo sem nada e voltaremos sem nada, o que nós precisamos então para viver nesta vida? Paulo diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. A palavra usada por Paulo para roupas aqui, vestir-se, ela tem duplo significado. Tanto ela pode ser uma vestimenta, como ela pode ser uma veste ou uma cobertura
que também aponta para um teto, um lugar para dormir. Aqui, irmãos, o que Paulo está dizendo, em outros termos, na verdade é que Paulo está falando das questões básicas da vida: comer, beber, vestir e ter um teto para morar. É isto que o apóstolo quer nos mostrar: contentamento nas coisas simples. De onde Paulo tirou isso? Ele não tirou isso da sua imaginação. Jesus, ele disse o mesmo. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A razão desse argumento de Cristo está na perspectiva divina de que o próprio Deus, ele alimenta aves, veste os lírios, provê alimento e abrigo automaticamente para todos os seus filhos. O contentamento com as coisas básicas, porque Deus se compromete com o seu povo de sustentá-lo. O problema, irmãos, é que o argumento de Paulo, o argumento de Cristo, antes de tudo, soa estranho demais para nós. Porque nós nunca estamos satisfeitos com o básico. Por isso sempre tomamos um custo de vida alto como sendo o nosso objetivo. Nós não queremos o básico de Deus. Nós queremos os valores do mundo. Nós queremos a glória do mundo. Vivemos de forma louca para termos o melhor possível, desprezando assim aquilo que a providência tem nos proporcionado. Nós não queremos o comer, nós queremos o caviar. Nós não queremos o comer, nós queremos as grandes delícias. Nós não gostamos do simples vestir, nós amamos as marcas. Não apreciamos o teto, nós apreciamos as mansões. Mas o que fica evidente é, Paulo está dizendo, nós não precisamos do luxo, nós precisamos apenas do essencial. Por que gosto do comentário de John Stott? Prestem atenção. Ele diz, abre aspas, os bens neste mundo são apenas a nossa bagagem de viagem no tempo. Eles não são as coisas da eternidade. Portanto, seria sensato viajar com o mínimo necessário. Lógico, irmãos, que se Deus nos der mais do que necessitamos, e Ele tem dado muito mais do que necessitamos, não há nada de errado com isso. No entanto, o que a Bíblia está a conclamar o cristão é que ele se contente com o que tem, com o seu estilo de vida, com a simplicidade da vida. Por quê? Porque o descontente, ele sempre quer algo mais. Ele sempre pensa no que está faltando. Mesmo quando ele obtém tudo o que deseja, uma nova casa, um novo emprego, roupas novas, um carro do ano, o que quer que seja, logo, logo ele descobre que está descontente. E ele então luta por aquilo, e logo ele vê que está descontente de novo. Assim, irmãos, é porque, como erva daninha nociva, o descontentamento está enraizado no coração dos homens, e no seu também. Aí, nesse sentido, Calvino faz um comentário excelente, porque ele diz assim: nossa cobiça é um abismo insaciável, a menos que ela seja restringida. E a melhor forma, diz Calvino,
de mantê-la sob o controle, de controlá-la, de mantê-la dentro dos limites, é não desejarmos nada além do necessário imposto pela presente vida. Pois a razão pela qual não aceitamos esse limite está no fato de nossa ansiedade abarcar 1001 existências às quais debalde imaginamos somente para nós. Ele continua: cada um de nós prevê que suas necessidades absorverão vastas fortunas. E então ele diz, como se possuíssemos um estômago bastante grande para comportar metade da terra. Em outras palavras, o glutão descontente, ele nunca está satisfeito com pequenas porções de comida. Ele sempre quer estar com o bucho cheio. Da mesma forma, Calvino diz, o estômago do descontente nunca se satisfaz com o sustento básico da vida. O estômago do descontente nunca está satisfeito com o sustento básico da vida. E aí o dinheiro acaba se tornando uma dependência, um vício. A Bíblia descreve o insaciável poder viciante do dinheiro da seguinte maneira. Volte novamente para Eclesiastes capítulo 5. Veja o que o sábio Salomão no mesmo capítulo descreve. Eclesiastes capítulo 5, como você já viu, fica no Antigo Testamento. 5, veja o que diz o verso 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Repito, quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Essa é uma reflexão importante. Por isso que o coração insatisfeito, ele sempre adentra no caminho da avareza. E automaticamente ele encontrará frutos pecaminosos. Veja o verso 9 e o verso número 10, o final da argumentação de Paulo. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Observe, irmãos, que Paulo, em nenhum momento ele está aqui condenando as riquezas. Deus fez muito dos seus prosperarem. Os patriarcas, muitos deles foram riquíssimos. Abraão, Jacó, os patriarcas foram abençoados por Deus. Então Deus não condena a riqueza. O que Paulo está mostrando aqui é que há uma condenação pelo desejo, o amor às riquezas, em razão do descontentamento. Assim faz, irmãos, por que esse alerta? Porque o descontentamento ele gera a avareza, e a avareza, Paulo está argumentando, gera uma série de pecados. Calvino, cito Calvino novamente, endossa dizendo: não são as riquezas em si a causa dos males que Paulo menciona aqui, mas o profundo apego a elas, mesmo quando a pessoa seja pobre. O problema não é o dinheiro, mas o poder que ele tem de arrebatar o seu coração.
Logo, a última razão dada por Paulo para nos contentarmos com o que Deus nos deu é cuidado, porque o descontentamento leva ao desastre. Paulo nos mostra como uma coisa leva a outra. Primeiro, há o desejo de tornar-se rico, que a princípio parece inofensivo. Qual o problema querer ser rico? Se fizéssemos uma enquete aqui, todo mundo iria unanimemente dizer: sim, eu quero. Porém, Paulo está dizendo: cuidado, porque isso pode ter uma cilada do diabo, que vai levar você a mais desejos perversos. Volto a citar o Matthew Henry dizendo que o diabo, ele vê onde os seus desejos os levam e vai colocar a sua isca no devido lugar. Outro teólogo reformado, John Kelly, diz que, como animais engodados para saírem do caminho seguro, os que pretendem ser ricos caem em tentação e cilada. Supõe-se que seu senso moral, de tanto desejo pelas riquezas, fica ofuscado como resultado da paixão que totalmente os domina, e ficam presos de muitas concupiscências insensatas e perniciosas, do tipo que afogam os homens na ruína e perdição. Isto é, eles estão tão vidrados na riqueza que eles não conseguem enxergar, eles não percebem, eles não têm sensibilidade de perceber o grande perigo que está diante deles. E aí, é pertinente o comentário, porque o próprio Paulo usa um termo pesado. Ele diz que eles se afogam. E a palavra tem o significado que ela propõe na tradução. Ele, apaixonado pelas riquezas, ele está se afogando, no sentido de que ele está submerso na sua própria avareza. E Paulo diz: sabe o que é que vai acontecer? Ele vai chegar à ruína. E aqui essa palavra é dupla interpretação. Ela tem dois sentidos. Primeiro, uma ruína espiritual. O avarento vai entrar em declínio espiritual e, por fim, entrará em declínio eterno, porque o seu declínio espiritual o levará para o declínio eterno, comparado à morte espiritual que há de vir. William Hendrickson chega a dizer que esses homens estão conduzindo o seu barco até a ponta da catarata, que por sua vez os lança nas terríveis profundezas. Esse termo nos lembra, teologia bíblica é fantástica, porque nos lembra o que Cristo disse. Marcos 8, abra aí rapidinho, também ficando no Novo Testamento. Marcos 8, veja o que diz o verso 36. Vocês conhecem de cor. Quando Jesus fala de segui-lo, Jesus faz essa pergunta. E que pergunta? Verso 36, veja. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo está dizendo: eles se afogam, eles estão perdendo a sua própria alma, eles estão caminhando em direção à perdição. Por isso Paulo é tão enfático no verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, preste atenção, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Veja, irmãos, precisamos a princípio entender que o apóstolo não diz aqui que o amor ao dinheiro é a única e exclusiva raiz de todos os males existentes.
Paulo quer mostrar que o dinheiro é uma raiz. Quando você analisa biblicamente, há outras raízes ou fontes de males do amor ao dinheiro, por exemplo, a amargura. O que Paulo está mostrando é que o dinheiro é a raiz, uma raiz que leva a tantos males e a inúmeros gêneros de males. Mas entenda, o que o Paulo está mostrando é que nesse caso o dinheiro em si, ele é moralmente neutro. O dinheiro ele pode ser usado para bons e honestos propósitos. Paulo está querendo mostrar a ganância, ela não tem raiz no dinheiro, mas na natureza caída do coração do homem. John Stott, mais uma vez, observa sabiamente que essa passagem não é, como muitos pensam, a favor da pobreza contra a riqueza. Vamos empobrecer os ricos para transformar todo mundo pobre de forma igualitária. Esse não é um argumento de Paulo, mas o argumento de Paulo é a favor do contentamento contra a cobiça. Porque Paulo está querendo mostrar que a ganância é fonte de mal, e é o tipo de pecado que leva a muitos pecados, e que leva à perdição, e que leva ao desvio da fé, a abandonar a fé. E Paulo diz, muitos. Paulo não está tratando de conjecturas. Paulo está dizendo, veja, Timóteo, pelo desejo das riquezas estão muitos desviados da fé. Olhe, Timóteo, muitos já abandonaram a fé, porque estão buscando riquezas, não é conjecturas. Paulo está tratando de um problema que já estava evidente a todos. Eles mudaram o amor deles, Paulo está dizendo. Eles amavam a Cristo. Agora a riqueza é o desejo e o amor central de suas vidas. Eles estão dedicados a isso, envoltos apaixonadamente, andando, buscando riquezas. Por que Paulo argumenta desse jeito? Porque essas pessoas, elas são forçadas a abandonar, porque o amor a Deus e o amor ao dinheiro são incompatíveis. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou a pessoa ama a Deus e usa o dinheiro para a glória de Deus, ou ama o dinheiro e usa a Deus para a glória dele mesmo. Nós temos muitos exemplos disso. O tempo não permite. Mas você lembra do jovem rico? Ele não renunciou às riquezas para servir a Cristo. Deixa tudo e me segue. E o jovem saiu triste porque possuía muitas riquezas. Você lembra de Ananias e Safira? Foram mortos devido à ganância e à mentira. Judas de João vendeu Jesus porque era ladrão. Esses são pequenos exemplos dos danos causados pela cobiça. Os falsos mestres estavam lucrando com o evangelho, mas Paulo está dizendo, eles estão perdidos em sua cobiça. Mas nós temos que considerar com atenção o que Paulo está dizendo aqui, porque isso também nos afeta. Eu quero que você preste atenção. O contentar-se com aquilo que possuímos não é só uma argumentação de Paulo aqui. É uma das exortações mais vigorosamente registradas na Bíblia. Isso é tão sério, irmãos, que Deus julgou sabiamente incluir uma proibição contra a cobiça ao lado de proibições contra pecados
tão detestáveis como homicídio, furto e adultério. Não cobiçarás. No Sermão da Montanha, Jesus fala ainda mais sobre o tema de que não podemos servir a Deus e às riquezas do que sobre qualquer outro assunto. Posteriormente, tratando de uma disputa acerca de uma herança, ele diz da seguinte forma em Lucas 12: então Jesus disse, lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, disse Jesus, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12:15. Observem, dupla advertência: cuidado, fiquem sobre aviso. Jesus alerta para o extremo perigo de descontentarmos com aquilo que possuímos. Paulo então está endossando essa verdade, instruindo a igreja, exortando Timóteo a estar contente, tendo o que comer, o que vestir. Esteja contente, Timóteo, esteja contente, igreja, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai advertir no sermão de hoje à noite, dizendo: Timóteo, foge da avareza, foge do amor ao dinheiro, foge do descontentamento com as posses. É o versículo 11. O escritor aos Hebreus destaca a admoestação na forma de estímulo ao exortar-nos, a livrar-nos da avareza e contentarmos com aquilo que temos, porque ele diz: o próprio Deus prometeu que nunca vai nos abandonar. Hebreus 13, verso 5. Assim, irmãos, a Bíblia está repleta de advertências dos perigos do descontentamento e também nos anima a buscar o contentamento na base daquilo que é eterno, que essa é a verdadeira necessidade da nossa alma. Talvez você pode estar aqui me ouvindo e dizendo assim: eu não me incluo nessa advertência. Essa exortação de Paulo não me contempla. Será? Você está seguro disso? Bom, considerando o que Paulo diz, precisamos levantar algumas reflexões. E essas reflexões, elas visam testar, para saber se a sua consciência de fato está correta ao afirmar: ela não me atinge, ou se a sua consciência já está anestesiada pela sua avareza. Porque os testes, eles são evidências incontestáveis. Assim como a morte é uma realidade que você não leva a nada, a sua vida, ela dá testemunho se você é um avarento. A sua vida testemunha se seu amor ao dinheiro é uma realidade. Por exemplo, sua vida se resume em trabalho, estudos, concursos, mestrado, doutorado, tudo isso para que você tenha um poder aquisitivo melhor. É trabalho, mais trabalho, você trabalha de domingo a domingo, você cobra dia de domingo, você bota seus funcionários para trabalhar dia de domingo, você não tem problema com domingo, ou seja, de domingo a domingo, trabalho. Resume sua existência. Olhe para as suas frequências nas atividades da igreja. Cadê você nas reuniões de oração e doutrina? Cadê você nas reuniões semanais? Trabalhando, estudando, concurso, empreendimento, negócios.
Empresas, cadê você no estudo dos homens? Cadê você nos estudos das mulheres? Faculdade, concurso, mestrado, doutorado, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Cadê você nas oportunidades de crescimento espiritual? Onde você está? Onde você está? O seu coração está lá. A sua alma está lá, entregue ali. A sua devoção está ali. Agora vamos falar sobre o seu dízimo. Se você é dizimista, é claro. Seu dízimo reflete o seu padrão de vida, seus ganhos e seus lucros? Você dizima correspondente ao que o Senhor lhe abençoa? Não, isso não é avareza. Você roubando o Senhor, isso não é avareza. Uma vida de luxo, uma vida de gastos e mais gastos, e o seu dízimo medíocre. Você diz para mim e para o Senhor, antes de tudo, que você não é avarento. Eu sei, irmãos, que em muitos lugares, em muitas igrejas, os dízimos não refletem o padrão de vida de muita gente. Mas isso denuncia, assim é porque você é avarento. Seu amor é nas riquezas. O dinheiro que Deus lhe dá, você não tem a coragem nem de devolver honestamente em honra ao Senhor, porque você ama o dinheiro. Seu coração está nas riquezas. E aí, deixa eu enquadrar mais você. Essa avareza, ela só está denunciando uma série de pecados. Olhe para você, bem vestido, bem maquiada, cabelo feito, unha feita, acochadinho, peitudinho, cabelinho cortado, casa mobiliada, carro do ano, viagem marcada, enquanto sua alma está afogada. Você está morto. Olhe para você, sua vida entregue ao trabalho, ao dinheiro, matou você, está matando você e você não está vendo. Sua alma está dilacerada, sedenta, querendo vida, e você está pensando nos prazeres do mundo. Sua alma dizendo: eu preciso beber de uma fonte que jorra. A mulher samaritana encontrou o Senhor falando de água, aquilo que é perecível, que acaba. Jesus disse: eu vou te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. Sua alma clamando: eu preciso dessa água. E você diz: não, eu vou lhe afogar no trabalho, eu vou lhe dar dinheiro para satisfazer você. Paulo diz: estão se afogando e abandonando a fé. Olhe para você e veja se a profecia de Paulo não se cumpriu. Começou
por um desejo de riqueza. Depois vem um empreendimento, depois vem outro empreendimento, depois você está cercado de empreendimentos, depois você está cercado de pecados, sua alma padecendo. Meu irmão, se você tratasse o dia do Senhor com tanta dedicação, como você trata o seu emprego, os seus negócios, os seus cursos, se você tratasse do mesmo jeito, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, se você servisse com tanta maestria, seja numa aula dominical ou em qualquer outra área, da mesma forma que você serve, que você se envolve com o mundo, que você se dedica ao mundo, seja honesto com você. Não saia daqui com a síndrome de Ananias e Safira, dizendo: demos tudo, Senhor. Porque, além da morte espiritual, há uma morte eterna. Se você não interromper este processo, se você não passar a viver contente com o que você tem, o resultado será inevitável. Em face de tão fortes advertências bíblicas contra a cobiça, e diante das sérias exortações, tanto do Antigo Testamento como do Novo, reforçadas por Paulo, sobre contentarmos com as coisas que temos, devemos levar a sério a necessidade de buscar com afinco o contentamento como traço dominante do caráter cristão. Não se trata de um luxo espiritual. Contentarmos com o que temos é absolutamente vital para a saúde espiritual. Por quê? Porque um cristão, ele não é autossuficiente. Ele não é estoico, ele é Cristo suficiente. Porque a perspectiva de Paulo é: ainda que me falte tudo, em Cristo eu tenho tudo. Essa é a perspectiva do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que as coisas me faltem, tendo o Senhor como o meu pastor, nada sinto falta. Quem tem Cristo tem tudo o que precisa. O problema é que nós nem sempre nos sentimos contentes. É bem verdade que essa questão de descontentamento envolve porque estamos num mundo caído. E queremos que Cristo renova e remova para a glória dele este mundo. Contudo, um dos problemas de estarmos descontentes é porque nós somos descontentes com o próprio Cristo. Nós não estamos contentes com a salvação. Nós queremos muito mais. Talvez você tenha chegado aqui doente, depressivo, preocupado. A vida é assim. Mas o Evangelho ele nos dá uma esperança eterna. Você está doente? Não que o Evangelho seja masoquista.
Você está sofrendo, não que o Evangelho seja masoquista. Você tem passado necessidades. Não é que o Evangelho seja masoquista. O que o Evangelho mostra a você é que você precisa de uma esperança muito maior. Porque essas circunstâncias, elas não são nada diante de uma riqueza que será distribuída na eternidade. Isso satisfaz a sua alma. Suas riquezas nunca satisfarão. Você sempre lutará para ter mais, porque elas nunca satisfazem a alma. Eu encerro. Quando Jesus endureceu o discurso, muitos foram embora. Jesus falou para os discípulos: e vocês? Também vão? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu vou para onde? Onde minha alma será satisfeita? E esses homens morreram decapitados, morreram estrangulados, envenenados, mas adentraram num lugar de uma riqueza incomparável. Ah, meus irmãos, falta em nós o desejo da eternidade. É isso que falta. Falta em nós uma perspectiva peregrina. Mas a advertência de Paulo foi dada: cuidado, porque você pode, como os falsos mestres, estar se afogando e perdendo a sua alma. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelas suas palavras. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu Evangelho. Obrigado por verdades que muitas vezes nós esquecemos. E que essas verdades permaneçam em nós, Senhor. Permaneçam em nós, em nossos corações, para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, Senhor. Que essas palavras estejam no coração do Teu povo. Que eles, ao saírem daqui, que ele, ao sair daqui, não se esqueça do que o Senhor falou. E livra o Senhor do perigo das riquezas, das avarezas, do estômago insaciável, para a glória do Teu nome. Amém.